Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 5, capítulo 22. Que vai tratar aí, né, exercícios gerais, parte 11, mas principalmente estequiometria, que é o que a gente viu no nosso último capítulo. Primeiro exercício, conceituais, número 5. Para a formação do carbonato de cálcio, CaCO3, reage esse óxido de cálcio, CaO, com gás carbônico. Calcule o volume de CO2 necessário, medido nas CNTP, para obter 400 gramas de produto. Então vamos lá, ó. Nesse exercício ele não te deu a equação. Primeira coisa, montar a equação química. Então ele falou aqui, ó, que eu quero formar o carbonato de cálcio. Então ele é produto na minha equação. E o reagente é o óxido de cálcio, CaO, e o gás carbônico, CO2. Então essa é a minha equação. Depois de montar, eu tenho que conferir se ela está balanceada. Então, ó, um Ca, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Já está balanceada. Agora eu vou ver sobre quem que o exercício vai falar. Ele pede para calcular volume de CO2, então eu vou usar o CO2, e falou que eu quero obter 400 gramas de produto. O meu produto é o CaCO3, então vou relacionar esses dois. Bom, a gente começa fazendo leitura molar. O número da frente aqui é 1, então é 1 mol desse, forma 1 mol desse. Agora, CO2, ele quer volume na CNTP. Volume na CNTP de qualquer gás é 22,4 litros por mol. Eu tenho 1 mol aqui. Já o CaCO3, ele quer 400 gramas de produto. Então, eu tenho aqui mol, tenho que transformar em massa. Mol para massa, eu uso massa molar. A massa molar do CaCO3 é 100 gramas para cada mol. Como que eu sei que é 100? Carbono é 40, cálcio é 40, carbono 12, oxigênio 16. Fazendo essa conta aqui, eu tenho 100 gramas por mol na massa molar. Bom, então a primeira linha, leitura molar. Segunda linha, fiz a adequação, né, a transformação. Terceira linha, dados do exercício. Calcule o volume, então o X vai vir aqui, quando eu quero formar 400 gramas do produto. Então tá aqui, ó, grama embaixo de grama. O X vai ser em litros, porque aqui tá litros. De 100 para 400, eu multiplico por 4. É só pegar 22,4 e também multiplicar por 4. Assim, o X será 89,6 litros de gás carbônico, CO2. Esse é o exercício. Ok? Agora, contextualizados, exercício 6. Diz o seguinte: o esquema a seguir ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Lembrando que álcool etílico é o etanol. Então tá aqui todo o processo. Aí ele fala assim, ó, em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que deve ser colhida para esse fim foi aproximadamente. Aqui a gente pode enxergar esse esquema como se fosse uma reação química. O que a gente tem aqui, ó? Ele falou, né, o esquema que começa com 1 tonelada de cana, passando por todo o processo. Então, 1 tonelada, lá no final, vira 70 litros de etanol, que é o nosso álcool, tá? Então, tá aqui a nossa relação. 1 tonelada de cana, 70 litros de etanol. Ele falou que foi produzido 12 bilhões de litros. 12 bilhões de litros, bilhão é 10 a nona, tá? Então, ó, 1000, 10 a terceira, milhão, 10 a sexta, bilhão, 10 a nona. Então, isso aqui é 12, 10 a nona. Perceba que o X está aqui, ó, litro embaixo de litro, tonelada, o X vai sair em toneladas, que é exatamente o que ele quer. Ele quer toneladas de cana-de-açúcar. É só fazer essa regra de 3. Fazendo essa regra de 3, o X, 1,7, 10 a oitava litros. Tá certo? Alternativa A. Bem interessante porque ele usa um conceito, né, a proporção aí num processo, para poder pedir uma informação que não necessariamente usa uma reação química, ok? Exercício 8 agora. Em todo o mundo, os índices de acidentes de trânsito têm levado os órgãos responsáveis a tomarem medidas reguladoras, entre elas campanhas educativas.
Paralelamente, a indústria automobilística desenvolveu o airbag, um balão que infla rapidamente para diminuir o impacto do passageiro com as partes internas do veículo. Em caso de colisão, a reação química principal que ocorre no interior do balão é, já está aqui a equação. A massa de azida de sódio, NaN3, necessária para produzir gás suficiente que ocupe um balão com 74 litros de volume, a uma temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm de pressão, é aproximadamente. Então, ó, ele te deu a equação, perceba aqui que ela já está até balanceada. 2Na, 2Na, 2 vezes 3, 6Ns, 3 vezes 2, 6Ns. E aqui ele vai relacionar a azida de sódio, que é esse composto, com o gás. Aqui eu sei que o gás é o N2, tá aqui, ó, Gzinho de gás. Então vai relacionar esse com esse. Ele quer formar 74 litros de volume do meu gás nessas condições. Cuidado, essas condições não são CNTP. Então eu tenho aqui, ó, volume fora da CNTP. Eu preciso ver quantos mols essa quantidade aqui, né, esse volume, nessas condições, vão valer. Para isso, a gente usa PV-NRT. Tá? Então, lembra que sempre que for volume fora da CNTP, eu uso essa equação aqui. Aqui a gente tem, né, então, a gente já viu, né, para o vestibular, nunca rezei tanto. Pressão 1, volume 74, N eu não sei, o número de mols eu vou descobrir, R 0,082, não muda. Temperatura em Kelvin, 27 graus Celsius mais 273 dá 300 Kelvin. Fazendo essa conta, eu chego que dá aproximadamente 3 mols do meu gás. Então, na verdade, quando ele fala que quer produzir 74 litros de volume nessas condições, ele quer dizer que eu quero formar 3 mols do meu gás, ou seja, 3 mols de N2. Agora a gente vai aqui para as proporções. Então, ó, 2 mols desse composto, formando 3 mols desse. Segunda linha aqui, adequação. Como ele pediu massa, né, desse composto, o Na é 23, o N 14. Fazendo a massa molar, chego em 65. Lembra que eu tenho que repetir aqui o coeficiente, então é 2 vezes 65. Aqui, como eu já achei mol, eu vou repetir a primeira informação, 3 mols. Nos dados do exercício agora, ele quer a massa, então um X aqui, ó, embaixo de grama, e esse 3 é o 3 que eu achei na minha conta aqui do PV-NRT. Tá? Esse primeiro 3 é repetindo essa informação, e esse 3 é daqui. Perceba que não mudou? Se não mudou aqui, não vai mudar aqui também. Então o X vai ser 2 vezes 65, que é 130. Ou seja, com 130 gramas de azida de sódio, eu formo 3 mols de gás nitrogênio. A alternativa B é a correta. É um caso que não precisava fazer conta nenhuma aqui na hora que você observasse isso, tá? Mas precisaria ficar atento. Caso fosse diferente, era só fazer a regra de 3 normal, como a gente está acostumado. Para a gente fechar, contextualizado o número 11 agora, da FUVEST. Nas estações de tratamento de água, as impurezas sólidas em suspensão são eliminadas por meio do arraste por flóculos de hidróxido de alumínio produzidos na reação representada a seguir. Aliás, reação representada por. Tá aqui. Para tratar 1/10⁶ metros cúbicos de água, foram adicionados 17 toneladas de sulfato de alumínio, né, Al2SO4,3. Qual é a massa de CaOH2 necessária para reagir completamente com esse sal? Ele te deu essa quantidade de água, mas na verdade isso não vai mudar nada, tá bom? O que interessa aqui é, ele me deu massa disso e pede massa disso. Essa equação já está balanceada, olha só, 2 ALs, 2 ALs. 3 cálcios, 3 cálcios. Aqui, 3 enxofres, né, o S. Depois, aqui eu tenho 2Hs vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6Hs. E oxigênio, tá aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Com mais 6 aqui, né, 2 vezes 3, 6, dá 18. Aqui eu tenho 6, com mais 12, 18. Já está tudo balanceado essa equação. Primeira parte é a minha leitura molar. 1 mol desse
reage com 3 mols desse. Segundo, a adequação. Como ele me deu massa e pede massa, usar a massa molar. Ele já me deu pronto aqui a massa molar desses dois compostos. Então, eu posso falar que 342 gramas desse vai reagir com 3 vezes 74 gramas. Lembrando que 74 é a massa de 1 mol, mas aqui eu tenho 3 mols, por isso que eu preciso multiplicar por 3. Por fim, última coisa, dados do exercício. 17 toneladas, x. Perceba aqui, ó, grama embaixo tonelada, grama, a resposta sai em tonelada, que é o que ele já me deu aqui, ó, nas opções. Se fosse 340, isso daqui seria aí mais ou menos, né, 340 seria 20 vezes menor. É 342, então é quase isso. Você também pode resolver a conta, caso você não sinta segurança aí na hora de fazer esses raciocínios de cabeça. Fazendo a conta, vai chegar em aproximadamente 11,3 toneladas. A alternativa C é a correta. Ok? Fechamos aqui, então, mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.